Bolsonaristas acusam professores de história, de sociologia, filosofia, professores das humanas, principalmente, de doutrinadores. Afinal de contas, para os bolsonaristas, nós, professores de ciências humanas, nós simplesmente fazemos uma lavagem cerebral para os nossos alunos e transformamos eles em petistas. Porque para o bolsonarista, né, o raiz, o ignorante boçal, né, na sua máxima essência, todo pensamento crítico, analítico de esquerda é petista. Mas enfim, a pergunta que não quer calar: professor pode ter opiniões políticas? Professor pode ter ideologia política? Quais são os parâmetros para isto? É sobre isto que eu vou falar agora aqui no canal Falando de História. Muito bem, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este humilde canal. Eu sou Noé Gomes, sou professor de História, sou historiador, sou um latino-americano sem dinheiro, né, na conta, com os parentes vindos do interior, como diria o nosso querido Belchior, e peço a você aí, de antemão, para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal. Nós sempre temos vídeos novos de segunda a sábado, às 18 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. E sábados nós temos uma novidade que já lançamos, né, nesse sábado que passou agora, que é o nosso podcast semanal. Temos um podcast semanal que nós postamos aqui no canal às 18 horas e eu estou ali ajustando ali com a plataforma de distribuição de podcasts para eu também lançar esse conteúdo de forma inédita lá em outro dia e colocar nesse conteúdo sempre aqui então aos sábados às 18 horas. Mas enfim, tá? Isso é outro assunto que nós vamos traçando e vamos informando a você aqui do canal. Vamos direto ao assunto. Gente, o conteúdo desse vídeo ele tem um sentido prático. Bom, esse canal é um canal de história e, portanto, nós temos que falar de história. E eu gosto muito de falar, além de história, é de ensino de história. Porque eu acho que a gente tem que fazer a disciplina de história ser mais prática, ser uma disciplina que seja aquela que consiga ajudar as pessoas a juntar Lé com Cré. Porque não vale simplesmente eu chegar e passar uma linha do tempo, traçar, né, uma série de conteúdos e esses conteúdos não terem sentido algum, né, dar nomes, datas e fatos simplesmente sem contextualizá-los, ou melhor dizendo, fatos ou acontecimentos, enfim, como você quiser, né, nomear. Para mim, o que importa é que a história ela tem um contexto. E as datas são, né, os séculos e tudo mais, são referências no tempo. Não mais que isso, porque o importante é entender o que está acontecendo. E eu quero dizer que sim, um professor de história pode se posicionar politicamente, e vai se posicionar politicamente, porque a história, ela conversa com a economia, ela conversa com a política, ela conversa com a filosofia, ela conversa com a sociologia, e dentro da sociologia, por exemplo, e dentro da filosofia, nós temos, né, a ideologia. E o que é ideologia? Vem de ideia, né? O conceito de uma ideia. Então, todos nós temos uma ideologia. Inclusive, a extrema-direita que diz que não tem ideologia, ela é muito mais hoje ideologizada do que a própria esquerda, porque a esquerda que nós temos hoje, representada pelo PT, por exemplo, é uma esquerda que se vale de símbolos, de cores, mas os gestos são de direita. O governo Lula é um governo de direita na prática, porque mantém as reformas contra o trabalhador, porque mantém toda a estrutura, o modus operandi de governar como o seu antecessor, o Jair Bolsonaro, e por N fatores, tá? Então, assim, a gente tem que dizer que sim, todos nós temos uma ideologia, todos nós temos
um conjunto de princípios nossos, que vem de nós. Isso é normal e isso não é pecado. Só que o que eu tenho visto é que parece que as pessoas não estão entendendo que um professor pode se posicionar enquanto cidadão, enquanto sujeito. Numa sala de aula, ele pode colocar o seu ponto de vista, mas ele tem que ser pluralista. Ele tem que dizer, olha, eu tenho uma visão, mas existem tantas visões de mundo. E não há problema nisso. O problema é quando você quer impor a sua visão de mundo, como inclusive os que denunciam isso dos professores, a goela abaixo. Aí a doutrinação seja de um petista fanático, ou de um bolsonarista fanático, e até de um cirista fanático, também não é bom. Eu penso que o ensino de história ele tem que estar atrelado, né, ao conhecimento das ações humanas, mas no sentido de fazer você se tornar cidadão. Aliás, a nossa educação ela tem esse objetivo, de nos tornar cidadãos. O que é cidadania? Conceito básico da sociologia, né? É a consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos. E vejamos bem, nós colocamos os deveres em primeiro lugar, porque os nossos deveres é que garante o direito do outro e o dever do outro é que garante o meu direito. Então eu vou começar a ter um sentimento coletivo e não individualista como nós temos hoje. A história que eu estou defendendo é a história que problematiza na sala de aula os problemas que nós encontramos no Brasil atual. E sem defesa de candidato A, B ou C, e não é essa a intenção é fazer o aluno pensar e chegar por ele próprio. Que Brasil que ele quer? Um Brasil que se diz democrático, mas que parece que hoje caminha para rasgar e para terminar com a presunção de inocência? Ou nós vamos querer um Brasil também que tem uma presunção de inocência para alguns, mas para outros não tem? Que a lei se direciona a bel prazer? Ou é uma lei para todos? Que Brasil nós queremos? E isso a gente nós temos que conversar com os nossos alunos. E eles é que façam as suas escolhas. Doutrinação não existe na rede básica. Em si não existe. Mas existe por uma coisa que nós temos visto sobre a educação no Brasil. Todos falam sobre educação. Médicos, advogados, etc, etc. Poucos sabem a realidade, né, e o peso que nós temos de conduzir uma turma de 30, 40 alunos. Muitas vezes sem condições pedagógicas para exercer a nossa profissão, fazendo, né, nós professores, nós profissionais da área da educação, fazendo sacrifícios que a sociedade não reconhece. Mas nós fazemos porque nós queremos o melhor dos nossos alunos e o nosso dever de consciência de fazer como um médico que salva vidas sem esperar que seja reconhecido. Mas é o trabalho dele. Mas ele também é um cidadão, um ser humano que desmotiva-se quando vê que o sistema também não o respeita. Esses mesmos que querem falar sobre educação nunca se quer pisar numa sala de aula, mas querem falar sobre educação. Como eles querem falar sobre economia, sobre outros assuntos que não dominam, porque parece que hoje é bonito falar daquilo que você não tem conhecimento de causa. Falar coisas errôneas, coisas estapafúrdias, grotescas, hoje é bonito. É sinônimo de, abre aspas, né, de pessoas que têm uma certa espontaneidade. Ignorância hoje tem um nome de espontaneidade. Esses são os nossos tempos. E este canal, Falando de História, ele luta exatamente contra essa ignorância. É difícil? É muito difícil. Hoje nós somos 15 mil no universo de bilhões, mas nós estamos aqui lutando. Seja com um vídeo falando sobre conjuntura política, e nessa leitura de conjuntura política você vai perceber que só conseguimos fazer leitura de conjuntura política quando nós tivermos o conhecimento histórico e quando nós tivermos o conhecimento sociológico, quando nós tivermos o conhecimento das ciências políticas. Não um conhecimento que seja profundo de um mestre ou de um doutor em história, sociologia. Não. Ou em ciência política, não. Mas o conhecimento básico
que a escola pública parece não ter fornecido. Por exemplo, como o estudo do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é uma primazia, que é um conteúdo que deveria estar presente nos nossos currículos. Porquanto, se nós tiramos a arcaica educação moral e cívica, né, e aquelas coisas que ainda tinham no período da ditadura, como OSPB, nós tiramos isso e não colocamos o artigo 5º no lugar dela. E aí nós temos hoje uma geração de alienados políticos, de gente que sai da escola sem saber o que é consciência cidadã, o que é consciência política. Portanto, é por conta disso que nós também temos uma educação que não promove aquilo que deveria promover. Porque se nós tivéssemos uma educação realmente humanista, nós teríamos hoje uma sociedade mais consciente, e uma sociedade mais consciente é uma sociedade que não polui, é uma sociedade que não tem ódio, é uma sociedade que não diviniza político, quem quer que seja, e é uma sociedade que respeita as autoridades. E que também não faz como alguns bolsonaristas fazem, de atacar ministros do STF, porque eles não gostam por N motivos, né? Porque atacam o seu ídolo, ou aqueles bolsonaristas que divinizam policiais, inclusive aqueles que têm a prática de invadir o domicílio, né, das pessoas sem mandado, por exemplo. Pois bem, é isso que a gente está lutando, é contra isso que a gente está lutando. E nós não vamos parar de lutar. Se vamos vencer, isso é outra história. Mas a nossa luta por um Brasil mais consciente, ela é persistente. E vamos lutar até o fim. Porque, como bem já dizia o mestre Darcy Ribeiro, eu detestaria estar ao lado daqueles que me venceram.